Bom dia, pessoal! Esse aqui é meu último vídeo do Desafio dos 7 Dias Felizes e eu dediquei esse meu último dia para ler o fim. Então acho que o título foi bem escolhido para o momento, né? Eu ganhei esse livro no Natal do ano passado, decidi deixar para um outro momento, eu não fui nem pesquisar do que ele se tratava, e quando eu peguei lá, vi a finurinha do livro, falei, quer saber, vamos colocar nos 7 Dias Felizes e matar isso aqui, né? Esse presente que eu ganhei com muito carinho. Bom, fui ler e, assim, me apaixonei demais pelo livro. O livro é muito bom. Ele é da Fernanda Torres, a gente conhece ela, né, pelo teatro e por novelas, né? Ela é aquela atriz muito famosa, que veio de uma família de atrizes famosas, né? E esse é o livro de estreia dela na literatura. Então, o título tem tudo a ver com o livro, porque a gente vai acompanhar a morte, né, os últimos momentos antes da morte de 5 personagens, que são 5 amigos. Esses 5 homens se conheceram no Rio de Janeiro, na faculdade, na praia, no clube, e eles formaram um grupinho que se via sempre, com seus atritos e com seus acertos, e a gente vai acompanhar esses últimos momentos deles. O bacana é que a gente divide o livro em 5 capítulos, então um capítulo para a morte de cada um deles, pro fim de cada um dos amigos. E esse fim é narrado por eles mesmos, então cada capítulo muda o narrador, muda o homem que está narrando a sua própria história. E a gente acompanha, assim, esses últimos dias, esses últimos minutos apenas, em que eles estão lá narrando o momento em que eles estão sentindo que a morte está chegando, e eles têm consciência de que eles vão morrer. E nesses últimos momentos eles têm os pensamentos dos momentos mais importantes das suas vidas. Então a gente tem acesso ao casamento de uns, ou a separação do outro, quando conheceu a namorada, ou o carinho que tem pela família, pela irmã. E a gente vai acompanhando, né, os problemas que eles carregaram até o dia da morte e os sentimentos positivos. Quando acaba a narrativa deles, quando eles morrem, as mesmas histórias que eles contaram, assim, os últimos momentos, os vislumbres que eles tiveram ali na hora de morrer, a gente acompanha essa narrativa também pelas pessoas próximas. Então a gente vê como uma mesma história pode ser contada por ângulos muito distintos. Então um exagera para um lado, um esconde um fato aqui, o outro explica aquela ocasião de outra maneira. E é muito interessante como ela consegue fazer isso. E a gente faz isso, né? A gente tende a puxar sardinha para o nosso lado, né? Quando a história é referente a nós e quando é para o nosso benefício, né? E outros contariam de outra maneira. Então eu achei muito bacana. E como a gente tem 5 narradores em primeira pessoa, fora os narradores em terceira, que são os outros personagens, esses 5 narradores em primeira pessoa, eles são muito diferentes entre eles. Apesar de serem amigos, eles têm, assim, características muito distintas. Então o vocabulário muda, as coisas do que eles falam também mudam. Então você sente realmente na cabeça de personagens diferentes. E isso é muito difícil de ser feito na literatura, tá? E ela conseguiu fazer aqui no livro de estreia dela, então eu fiquei bastante feliz, né? Bom, o livro não é uma discussão sobre a morte, não tem filosofia sobre, nossa, como vai ser o mundo pós-morte, se esse mundo existir. Na verdade, é um discurso sobre a vida e não sobre a morte, para mostrar como que a vida desses personagens foi para acarretar esse tipo específico de morte que cada um teve. Então, isso aqui é mais um tratado, assim, familiar, que fala muito sobre o casamento. Então a gente acompanha o casamento dos 5, na verdade um deles foi quem não casou, os outros 5 todos casaram. Então a gente vê como foi o início do namoro, se o casamento deu certo, se não deu, por que deu certo, como cada um tratava a esposa. As discussões sexuais aqui ocupam, acho que 60% do livro. São homens, eles falam muito sobre sexo, né? Tanto que aquilo que eles viram como uma coisa boa, ou tem um deles aqui que, coitadinho, ele é péssimo naquilo, ele é conhecido como o broxa da turma, desculpa o palavrão, mas é assim que eles chamam ele aqui. E esse livro tem muito palavrão, tá? Tem que ter uma censura pra ler isso aqui, não é pra qualquer um, tá bom? Ela fala mesmo quando ela tem que falar, assim. E achei interessante porque é característico da vida desses fulanos aqui. Então, quando eu tava lendo isso, foi impossível não pensar no senhor Otávio Paz. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um poeta e ele também é crítico de arte. E o Otávio Paz, dentro desse livro aqui, que é o Labirinto da Solidão, ele tem um texto em que ele fala sobre a importância da morte para a cultura mexicana. E ele vai fazer uma dissertação super bonita sobre isso, mas o que me interessa desse texto, o que fez eu me lembrar, né, do livro, que eu conectei os dois, foi porque o Otávio Paz fala que
as pessoas deveriam morrer da mesma maneira como elas viveram a vida delas. Então, se uma pessoa é muito boa, sempre foi muito boa durante a vida, ela tem que ter uma morte digna. Assim como seria a coisa mais injusta do mundo, uma pessoa que foi sempre um pai de família, que foi sempre, nossa, um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo funcionário na empresa, e o cara vai lá e morre atropelado por um motoqueiro bêbado, drogado. Sabe, não faz sentido ele morrer desse jeito, ele não merecia morrer assim, né? Então, que nem o nosso herói, o super-homem, morrer de gripe, seria uma coisa ridícula. Então, ele acha que as pessoas devem morrer de acordo com como foi a vida delas, tem que ser uma coisa justa, né? E nesse livro, caiu perfeitamente como uma luva essa descrição do Otávio Paz. Você vê que a vida dele só poderia levar para aquele tipo de morte. Então, num dos casos, por exemplo, um dos personagens ele age de maneira muito cruel com a esposa dele. Assim, cruel ao extremo, tá? Ele vai fazer uma coisa tão horrorosa que depois de uns anos ele desenvolve câncer. E ele interpreta a doença dele como uma vingança de Deus, como se fosse uma punição. Deus está fazendo ele viver um inferno na Terra. O outro era drogado, obviamente ele vai morrer usando drogas, né? Então, a gente vai acompanhando a morte de cada um deles e elas são totalmente coerentes com o estilo de vida que eles levavam. E isso eu achei muito bacana do livro, porque a morte em si não importou mesmo, importou o estilo de vida que ele teve. O livro é uma delícia de ler, é divertidíssimo, eu ri horrores em certos momentos, assim como também fiquei com pena em outros. E isso aqui tem cara de virar um roteiro de teatro. Não cinema, eu acho que o filme não teria, assim, né, o impacto que teria você ver os caras encenando na praia de Copacabana e andando na areia e conversando. Eu acho que no teatro, para você poder sentar e rir e chorar com eles mesmo, seria muito mais divertido. Então, assim, putz, se isso aqui virasse uma peça, ia ser muito legal, tá? Tem estrutura bacana para uma peça. Então, fiquei muito feliz, aconselho muito a leitura desse livro. É a estreia dela, então eu espero, Fernanda Torres, por favor, escreva mais, sabe? Você fez uma coisa muito legal, quero ver mais coisas sobre você. E galera, literatura nacional, de muito boa qualidade, tá? Mais pra cima de 16 anos, tudo bem? Concluindo meu desafio dos 7 dias felizes, eu acabei lendo em 10 dias, não em 7, né? Por conta das dificuldades que eu já contei pra vocês que eu tive, porque é férias, a gente tem que resolver muita coisa. E alguns livros eu escolhi errado, o gênero não me agradou, ou o livro foi denso demais e eu tive que parar para pensar. Mas no geral eu acho que até fui bem. Não cumpri o desafio, mas acho que fui numa meta positiva. Espero que nas próximas férias eu consiga fazer isso de novo. Mas agora que a vida começa normal, sinto que vou dar uma diminuída na frequência dos vídeos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos pra vocês e até o próximo.